Olá, olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de nutrição narrada. Mais uma vez, me desculpem se não estiver muito silêncio, é porque várias vezes eu deixei de gravar por conta de encontrar um local silencioso, mas espero que gostem e apoiem aí essa ideia. Krause, capítulo 1, parte 2. Pela 1.1, vamos para reguladores da atividade gastrointestinal, nervos neurotransmissores e hormônios neuropeptídicos. Mecanismos neurais. O movimento gastrointestinal inclui contração, mistura e propulsão dos conteúdos luminais. É o resultado da ação coordenada dos nervos entéricos, nervos intrínsecos, células endócrinas e músculo liso. Os mecanismos neurais incluem um sistema intrínseco consistindo em duas camadas de nervos embebidos na parede intestinal. Um sistema externo de fibras nervosas indo e vindo dos sistemas nervosos central e autônomo, os receptores da mucosa na parede do sistema gastrointestinal são sensíveis à composição do quimo, uma substância semilíquida composta de ácido graxos e aminoácidos, e distensão do lúmen. E enviam impulsos através da submucosa e dos nervos mesentéricos. Os neurotransmissores e neuropeptídeos com baixo peso molecular sinalizam os nervos a contrair ou relaxar os músculos, aumentar ou diminuir a secreção de líquidos ou alterar o fluxo sanguíneo. Assim, o sistema gastrointestinal regula sua própria motilidade e atividade secretora. No entanto, os sinais do sistema nervoso central podem se sobrepor ao sistema entérico e afetar a função no sistema gastrointestinal. Os hormônios neuropeptídeos e neurotransmissores no sistema gastrointestinal não afetam apenas a função gastrointestinal, como também têm impacto sobre outros nervos e tecidos em muitas partes do corpo. Alguns exemplos de neurotransmissores libertados de terminações nervosas entéricas são listados na tabela 1.2. Em indivíduos com doenças gastrointestinais, exemplos, infecções de doença intestinal inflamatória, síndrome do intestino irritável, o sistema nervoso entérico pode estar superestimulado, resultando em secreção anormal, fluxo sanguíneo alterado, permeabilidade aumentada e função imune alterada. A intervenção autômica é fornecida pelas fibras simpáticas que ocorrem ao longo dos vasos sanguíneos e pelas fibras parasimpáticas dos nervos vago e pélvico. Em geral, os neurônios simpáticos, que são ativados pelo medo, angústia e estresse, tendem a lentificar o trânsito do conteúdo gastrointestinal pela inibição dos neurônios, que afetam a contração muscular, e a secreção. Os nervos parasimpáticos inervam áreas específicas do sistema alimentar. Por exemplo, a visão ou o cheiro de um alimento estimula a atividade vagal e a secreção subsequente de ácido das células parietais dispersas ao longo das paredes do estômago. O sistema gastrointestinal também envia sinais que são percebidos como cólica, dor aguda, náuseas, urgência urinária ou de defecção ou plenitude gástrica. O esvaziamento gástrico por nervos vagais e espinais. Esses sintomas podem ser intensificados por inflamação, alterações na motilidade
e vários tipos de lesão intestinal. Hormônios neuropeptídicos primários. A regulação do trato gastrointestinal envolve vários hormônios peptídeos que podem agir local ou distalmente. Esses reguladores podem atuar localmente de forma autóctona, paráquina ou como hormônios endócrinos viajando pelo sangue para seus órgãos alvos. Mais de 100 hormônios peptídicos e fatores hormonais de crescimento semelhantes foram identificados. Suas ações são quase sempre complexas e vão muito além do sistema gastrointestinal. Alguns dos hormônios da família das colicistocinas, o CCK e somatostatina, também funcionam como neurotransmissores entre neurônios. O sistema gastrointestinal secreta mais de 30 famílias de hormônios neuropeptídicos e é o maior órgão endócrino do corpo. Os hormônios gastrointestinais estão envolvidos na iniciação e finalização da alimentação, trazendo a sensação de fome e saciedade, aumentando ou diminuindo os movimentos do sistema gastrointestinal, acelerando ou retardando o esvaziamento esofágico e gástrico, regulando o fluxo sanguíneo, a permeabilidade e as funções imunológicas, estimulando o crescimento de células dentro e fora do sistema gastrointestinal. A grelina, um neuropeptídeo secretado pelo estômago, e a motilina, um hormônio relacionado, excretado pelo duodeno, envia uma mensagem de fome para o cérebro. Uma vez que o alimento é ingerido, os hormônios PYY 3-36 e o CCK, o polipeptídeo semelhante ao glucagon, o GLP-1, oxitomodulina, polipeptídeo pancreático e o polipeptídeo liberador de gastrina, bombezina, enviam sinais para diminuir a fome e o aumento da saciedade. Alguns dos hormônios gastrointestinais, incluindo aqueles que afetam a saciedade, também tendem a retardar o esvaziamento gástrico e diminuem as secreções. Os hormônios gastrointestinais, por exemplo, a motilina, aumentam a motilidade. Tabela 1.2. Exemplos de neurotransmissores e suas ações. Coluna 1. Neurotransmissor GABA, local de liberação, sistema nervoso central, ação primária, relaxar o esfíncter inferior do esôfago. Neurotransmissor, a neuropinefrina, local de liberação, sistema nervoso central, medula espinal e nervos simpáticos. E a ação primária, ela diminui a motilidade, aumenta a contração dos esfíncteres e inibe a secreção. Neurotransmissor, acetilcolina, local de liberação, sistema nervoso central, sistema autônomo e outros tecidos. E a ação primária, ela aumenta a motilidade, relaxa esfíncteres e estimula a secreção. Neurotransmissor, a neurotensina, local de liberação, sistema gastrointestinal e sistema nervoso central. E a ação primária, inibe a liberação do esvaziamento gástrico e secreção de ácido. Serotonina, 5-HT, local de liberação, sistema gastrointestinal, medula espinal, facilita, e a ação primária é que ela facilita a secreção e peristalse. Óxido nítrico, local de liberação, sistema nervoso central e sistema gastrointestinal. E a ação primária, ela regula o fluxo sanguíneo, mantém o tônus muscular e mantém a atividade motora gástrica.
Substância P, intestino, sistema nervoso central e pele são os locais de liberação. E a ação primária, ela aumenta a consciência sensorial, principalmente a dor e o peristaltismo. Encerrando a tabela, dando continuidade aqui aos hormônios neuropeptídicos primários, da página 7. Os agentes de sinalização do sistema gastrointestinal também envolvidos em diversas funções metabólicas. Os peptídeos insulinotrópicos dependentes da glicose dos neuropeptídeos GIP e GLP-1 são chamados de hormônios incretinos, pois ajudam a reduzir a glicemia, facilitando a secreção de insulina, diminuindo o esvaziamento gástrico e aumentando a saciedade. Vários desses hormônios neuropeptídicos e análogos são utilizados no controle da obesidade, doença inflamatória do intestino, diabetes de melito, diarreia, doenças gastrointestinais e outras condições. Essa área de pesquisa é extremamente importante. Algumas funções dos hormônios que afetam o crescimento de células gastrointestinais, a síntese do ácido desoxirribonucleico, DNA, e a inflamação, a proliferação e secreção do movimento ou metabolismo não foram totalmente identificados. O conhecimento das principais funções dos hormônios é especialmente importante para os seus locais de secreção ou ação. Estão comprometidos ou foram removidos por procedimentos cirúrgicos ou quando os hormônios e seus análogos são utilizados para suprimir ou melhorar alguns aspectos da função gastrointestinal. Os principais hormônios do sistema gastrointestinal estão listados na tabela 1.3. A gastrina, um hormônio que estimula a secreção e a motilidade gástrica, é secretada principalmente pelas células endócrinas, G, na mucosa do antro do estômago. A secreção é iniciada por uma distensão do antro após uma refeição. Impulsos do nervo vago, como aquele desencadeados pelo cheiro ou visão do alimento. A presença de secretagogos no antro, como proteínas parcialmente digeridas, bebidas alcoólicas fermentadas, cafeína ou extratos alimentares. Quando o lúmen se torna mais ácido, um feedback envolvendo outros hormônios inibe a liberação de gastrina. A gastrina se liga a receptores nas células parietais e células liberadoras de histamina para estimular o ácido gástrico, a receptores nas células principais para liberar o pepsinogênio e receptores na musculatura lisa para aumentar a motilidade gástrica. A secretina, o primeiro hormônio a ser nomeado, é liberada das células S, na parede do intestino delgado proximal, para a corrente sanguínea. A secretina estimula o pâncreas a secretar corrente sanguínea. A secretina estimula o pâncreas a secretar água. Eu li na linha errada, tá? A secretina estimula o pâncreas a secretar água e bicarbonato no duodeno, inibe a secreção de ácido gástrico e o esvaziamento, o oposto da gastrina. A neutralização da acidez protege a mucosa duodenal contra a exposição prolongada ao ácido e fornece um ambiente apropriado para a atividade das enzimas intestinais e pancreáticas.
Esse receptor humano é encontrado no estômago e nas células pancreáticas, acinares e dos ductos. Em espécies diferentes, outros órgãos podem secretar secretina, incluindo fígado, cólon, coração, rim e cérebro. As células da mucosa do intestino delgado, células se secretam colexitocinina, CCK, um hormônio multifuncional importante liberado em resposta à presença de proteína e lipídio. Os receptores para CCK estão nas células pancreáticas acinares, células das ilhotas pancreáticas, células gástricas liberadoras de somatostatina, células musculares lisas do sistema gastrointestinal e no sistema nervoso central. As principais funções da CCK são estimular o pâncreas a secretar enzimas e, em menor extensão, bicarbonato e água. 2. Estimular a contração da vesícula biliar. 3. Aumentar a motilidade do cólon e reto. 4. Retardar o esvaziamento gástrico. 5. Aumentar a saciedade. Também é vastamente distribuída no cérebro e desempenha um papel no funcionamento neural. A GLP-1 e o GLP, liberados na mucosa intestinal, na presença de refeições ricas em glicose e lipídio, estimulam a síntese e liberação da insulina. O GLP-1 também reduz a secreção de glucagon, retarda o esvaziamento gástrico e pode ajudar a promover a saciedade. O GLP-1 e o GLP e o GIP são exemplos de hormônios incretinas que ajudam a evitar que a glicose sanguínea aumente excessivamente após uma refeição. Isso pode explicar por que uma carga de glicose recebida por via enteral resulta em menor aumento da glicemia do que quando uma quantidade igual de glicose recebida de forma intravenosa. A motilina é liberada pelas células endócrinas na mucosa duodenal durante o jejum para estimular o esvaziamento gástrico e a motilidade intestinal. A eritrocimina, um antibiótico, liga-se a receptores da motilina. Logo, análogos da eritromicina e motilina têm sido usados como agentes terapêuticos para tratar esvaziamento gástrico retardado. A somatostatina, liberada pela célula D do antro do piloro, é um hormônio com ações distantes do seu local de secreção. Suas principais funções são inibidoras e antissecretoras. Ela diminui a motilidade do estômago e do intestino e inibe a liberação de vários hormônios gastrointestinais. A somatostatina e seu análogo octreotidil estão sendo utilizados para tratar determinadas doenças malignas, assim como vários distúrbios gastrointestinais, tais como diarreia, síndrome do intestino curto, pancreatite, síndrome de Dump e hipersecreção gástrica. Tabela 1.3. Funções dos principais hormônios gastrointestinais. Hormônio gastrina, local de liberação mucosa gástrica do duodeno. Estimuladores para liberação são peptídeos, aminoácidos e cafeína. Os órgãos afetados são o estômago, o esôfago, o sistema gastrointestinal em geral. Efeito no órgão: estimula a secreção de HC1 e pepsinogênio.
distensão do antro, aumenta a motilidade do antro gastrointestinal. Algumas bebidas aumentam o tônus do esfíncter esofágico. Órgãos afetados aqui, a vesícula biliar estimula fracamente a contração da vesícula biliar, o pâncreas estimula fracamente a secreção pancreática de bicarbonato, e aqui a gente vai para o outro hormônio, a secretina, liberado na mucosa do duodenal, e estimulantes para a liberação o ácido do intestino delgado, os órgãos afetados, o pâncreas, o efeito no órgão do pâncreas é aumentar a produção de H2O, bicarbonato, e aumenta a secreção de algumas enzimas a partir do pâncreas e a liberação de insulina. No duodeno, diminui a motilidade e aumenta a produção de muco. O hormônio CCK, local de liberação intestino delgado proximal. Estimulantes para a liberação são os peptídeos, aminoácidos, lipídios e HCl. Órgãos afetados, o pâncreas, estimula a secreção de enzimas pancreáticas. Na vesícula biliar, causa contração da vesícula biliar. No estômago, retarda o esvaziamento gástrico. No cólon, aumenta a motilidade e podem mediar o comportamento alimentar. GIP, no intestino delgado, estimulantes para a liberação a glicose e o lipídio. No estômago e no pâncreas, ela estimula a liberação de insulina. GLP-1, local de liberação intestino delgado, estimulantes para a liberação a glicose, lipídio. No estômago e no pâncreas, ela prolonga o esvaziamento gástrico, inibe a liberação de glucagon e estimula a liberação de insulina. A motilina, o hormônio motilina, liberado pelo estômago, intestinos delgados e grosso. Estimulantes são as secreções biliares e pancreáticas. E os órgãos afetados são estômago, intestino delgado e colo. E promove o esvaziamento gástrico e a motilidade gastrointestinal. A motilidade gastrointestinal. Obrigada a você que chegou até aqui o final desse vídeo. Se você gostou, dá aquela moralzinha aí pro canal e curte. E se você tem aquele amigo nutricionista que está precisando estudar, compartilhe esse vídeo com ele também. E se você é nutricionista e está cansada de chegar em casa e ter que calcular vários cardápios, eu tenho aqui no link na descrição desse vídeo um link de acesso a 50 cardápios calculados. Se você quiser ter acesso, corre lá e garanta já o seu.